Bom, vamos trazer alguns tópicos aqui muito interessantes, Fábio. O primeiro deles, a gente gostaria de falar sobre análise de riscos. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é, Fábio, quais são os principais riscos que as empresas sofrem se não tiver uma boa gestão de certidões negativas? Bom, os riscos são inúmeros, mas o principal deles que eu entendo é a irregularidade fiscal, sobretudo por débitos tributários que muitas das vezes as empresas não conhecem. E aí as consequências, elas são assim, bem impactantes. Eu vou citar algumas principais que são as maiores dores de todas as empresas hoje por uma falta de gestão eficiente e digital. Por exemplo, a não obtenção de CND. Esse é um grande problema, ou seja, as empresas elas se deparam com a não obtenção da CND no momento em que ela precisa. Sim. E muitas das vezes ela não tem mais tempo de ação, ela já tem tempo de reação. Então, por exemplo, hoje, atualmente, a obtenção das CNDs hoje, das certidões negativas, num tempo atrás, você tinha uma relação muito restrita ao fisco, à empresa, hoje não. Hoje, para você contratar, por exemplo, uma relação com um banco público, uma relação com um banco privado, por conta dos compliances, e até mesmo para você contratar com o setor público e privado hoje, a regularidade fiscal, através da apresentação das CNDs, elas são indispensáveis. Sim. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer é, por exemplo, a inscrição no CADIM, que é o cadastro de inadimplentes do governo, daquela empresa que é devedora de tributo. Ela inicia, por exemplo, no cadastro do CADIM, passa a uma inscrição, a famosa CDA, que é a Certidão de Dívida Ativa, onde ela começa hoje num protesto extrajudicial. Ou seja, a mesma restrição hoje que uma dívida civil perante um fornecedor, por exemplo, a dívida tributária também está hoje acarretando esse cenário. Então, muitas das vezes, a empresa ela é surpreendida por um protesto, por uma negativação, isso quando não uma penhora online, através de uma execução fiscal que o fisco, por exemplo, moveu para poder cobrar um crédito tributário que a empresa sequer sabia que devia. Sim. Então, isso é um outro grande impacto. Você não fazer, a empresa não fazer a gestão hoje automática, uma gestão preventiva, traz muitas das vezes impactos que são significativos. Então, esses são os principais riscos que eu considero. E é como a gente estava conversando até um pouquinho antes nos bastidores, as empresas brasileiras trabalham muito como reativas, como bem você colocou. Quando chega uma notificação, quando vai impactar o seu trabalho, e aí você acorda para a vida e vai buscar alguma solução de mercado, certo? Exatamente isso. Perfeito.